primeiro período de agronegócio. Estamos iniciando, já fizemos uma pré-apresentação e vamos partir para a fase de conteúdos, certo? Então eu tenho aqui uma pequena apresentação que eu vou passar para vocês da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é funções, mas fundamentalmente nós vamos trabalhar com função polinomial, certo? Então, nosso objetivo aqui é trabalhar com função polinomial, ok? Primeiro passo, deixa eu só arrumar aqui. A função polinomial, certo? Ela tem as seguintes características. Bom, é aquela cuja fórmula matemática é expressa por um polinômio. Então, é aquela cuja fórmula matemática ela é expressa por um polinômio. Ok? Esse é o primeiro passo da nossa da característica da função, certo? Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Bom, esse é o nosso primeira informação, certo? E costuma-se falar em um grau de uma função polinomial, conforme o grau do polinômio dado em sua fórmula matemática. Então vamos ver isso aí. O grau ele está sempre sobre a variável. Geralmente a gente utiliza o x, certo? Então ele vai estar aqui no expoente, aqui no expoentezinho. O grau do polinômio corresponde ao maior expoente da variável considerada. Também é importante a gente verificar isso aqui. Dependendo da necessidade, né, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em uma função, em cada situação? Bom, isso aqui deve ser algum exercíciozinho que eu coloquei aqui, tá certo? Eu coloquei aqui, mas eu não completei ele não. Vamos tocar aqui para frente. Vamos ver aqui os exemplos de polinômios, né, de função polinomial, certo? Bom, a função, nesse caso aqui, certo? Ela é uma função constante. Ela é polinomial? Não. No caso, ela não é uma função polinomial, por quê? Porque ela não tem um polinômio, não está elevado a nada. Ou seja, isso significa que o x está sendo elevado a zero. Então, essa função é do tipo f de x é igual a 3x elevado a zero. Todo número elevado a zero, ele é sempre 1. Então, f de x é igual a 3. Quanto é que é todo número elevado a zero? X elevado a zero é 1. Certo? Então, x elevado a zero é igual a 1. Por sua vez, f de x é igual a 3 vezes 1 é 3. Por isso que ele fica dessa forma aqui, que é uma função constante. Está aqui. Uma função constante. F de x igual a 3. Ok. Por que ele é uma função constante? Porque se eu traçar um gráfico, né? O que vai acontecer? A minha reta, né? Aqui é o ponto 3, ó, ponto 3, a minha reta sempre passará pelo 3 e vai até o infinito. Ó. Não é isso? Então, por isso que é uma função constante. Agora, olha só, função do primeiro grau. Ela é uma função do primeiro grau, que é o que nós estamos estudando, né? Porque está elevada a 1. Quando não tem nada em cima, isso significa que está elevado a 1. Função do segundo polinomial do segundo grau, quando está elevado a 2. O seu maior expoente está elevado a 2. Ah, professor, mas tem 1 elevado a 1. Mas a gente considera, né? Que a gente acabou de falar aqui, ó. A gente considera, corresponde ao de maior expoente, certo? Corresponde de maior expoente. Então, o maior expoente é 2, é do segundo grau. Aqui o maior expoente, eu tenho 1 aqui e tenho 5. Então, ele é do quinto grau, certo? Isso aqui são exemplos de funções polinomial. A função de hoje que nós vamos estudar é a função polinomial do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau.
a função polinomial relaciona valores numéricos de uma determinada expressão algébrica, de acordo com cada valor que a variável x assume, né? Então, o que acontece? Essa variável x, ela vai assumir valores para que eu tenha um valor y, né? Porque o que acontece? Ela é desse tipo aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Onde f de x eu posso chamar de y, né? O a é um número qualquer, por exemplo, 3, e o b também é um número qualquer, por exemplo, o 5. Né? Vou colocar aqui, a vale 3, b vale 5. A variável x é a variável, né? Então, eu tenho uma função aqui, né, y em função de quem? De x, por isso chama-se função. Os valores que eu atribuí a x, eu vou ter um valor y, respectivamente. Se eu atribuir um valor a x, eu terei sempre um valor y, certo? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Manter. Muito bem. Eu separei aqui, deixa eu só abrir aqui a seguinte situação. Deixa eu ver se eu consigo colocar esta situação. Deixa eu tenho aqui um exemplo do cotidiano, né? Colocar um exemplo do cotidiano. Um minuto, tenho a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Para mostrar um exemplo para vocês do cotidiano. Vamos ver essa lista de exercício aqui. Senão eu vou criar uma situação, porque eu gosto sempre de trazer a matemática, né, para uma situação do cotidiano. Por exemplo, observe essa questão aqui, ó, tá? Vamos pegar ela aqui, questão 1, e vamos trazer aqui para essa minha quadro branco aqui. Não ficou legal não. Deixa eu ver aqui, inserir. Áudio, vídeos, imagens. Tá aqui. Pronto, tá aqui. Agora ficou melhor. Observe o problema aí. Nesse problema aqui, né, o salário mensal de um vendedor é de 750 fixo. Então, por exemplo, o cara, né, trabalha lá numa agroindústria, certo? E ele é um estivador, que ele carrega ali as coisas, né, como foi em 2014, talvez o salário mínimo seja 750. Então ele trabalha na limpeza e tal, ganha, é fixo, 750. Aí o que acontece? É o salário dele, fixo. Mas aí o que acontece? Ele soma mais um pouco, 2%, certo? Sobre o valor total em reais das vendas que ele efetua durante o mês. Então ele não trabalha na limpeza, é um cara que trabalha no balcão, certo? E aí lá no instituto acontece isso, lá em Colorado. Os alunos plantam a horta e aí alguém vende ali no balcão para os funcionários, ou para a cidade, vai lá comprar. Então, digamos que seja isso. O cara ganha 750 fixo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como se fosse uma função. F de x, certo? É igual 750 é fixo,
tá certo? Mas aí, o salário dele é o quê? É 2% sobre o valor da venda em reais. Então, cada produto que ele vende, eu vou chamar de X, tá? Cada produto que ele vende, eu vou chamar de X. E aí, 2% de X, mais o salário fixo. Isso aqui é uma função, ó, né? Deixa eu só voltar aqui, parece que tem alguém que está pedindo para entrar lá. Só um minuto, deixa eu ver quem é. Tudo, vamos permitir essa galera entrar aqui. Permitir todos. Muito bem, então deu para vocês observarem aí, né? Nesse caso, o que acontece? Ele ganha 700, mas aí aqui, no caso, é 0,25% de X, certo? A pergunta é, observando lá no nosso cálculo, as vendas foram feitas durante o mês, né? Em um mês em que suas vendas totalizam X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. O que acontece? Aqui é 2,5%, né? Ó, 2,5% do valor da quantidade de produtos que ele vende, né? Então ele ganha 25% em cima. O 25%, na verdade, é 25, é 2,5, né? Então é 2,5 dividido por 100. Se é dividido por 100, não é 2,5, então eu vou colocar mais 2 zeros aqui. Se o 100 é 2 zeros, eu ando duas casas com a vírgula. Uma, duas. Então vai ser 0,025. Eu transformando. Professor, eu posso deixar assim? Pode. Só esqueci de colocar a porcentagem. Pode. Mas aí depois você tem que lembrar que f de x é igual a 25 sobre 100 vezes x, mais o salário fixo dele, que é 750. Ok? Vamos lá, que chegou mais alguém, o pessoal chegando atrasado. Daniele. Então tá. Nessa circunstância, eu posso também deixar a função desse jeito? Posso. Mas se eu olhar a minha resolução, né? Se eu for olhar aqui a minha resolução, eu não vou encontrar a resposta aqui. A resposta mais apropriada que eu vou encontrar é essa daqui, ó, 0,025, né? Ó, olha aqui, ó, 0,025. É a resposta mais apropriada. Deixa eu pegar ela aqui. Essa é a solução, nosso gabarito, né? Então vamos lá. Essa seria a resposta mais apropriada. Tá aqui ela. Só um minuto. Tá aqui. Essa é a resposta do gabarito. Tá aparecendo? Tá. Se eu pegar, fazer essa divisão que eu fiz, vai dar o quê? 0,025. Então vai ficar f de x é igual a 25 dividido por 100, dá 0,25 não, 2,5, né? Dividido por 100, dá 0,025x mais 750, desculpa, mais 750, que é o que ele pergunta, né? Qual será, né? O salário dele será dado por qual expressão? Por qual expressão matemática? Por essa expressão matemática aqui. Mas, professor, o x aqui está atrás. Tudo bem, lá na resposta está assim. Mas, assim, a estética mesmo é o quê? É o x na frente, porque essa função era do tipo, ó, f de x, né? Foi o que eu mostrei para vocês ainda agora, ax mais b, né? Ou seja, o x vem na frente. Então, por isso que eu coloquei na frente. Então, essa é a minha função, né, que expressa o salário dele. Agora eu pergunto para vocês, esse camarada, né, nesse dia, nesse mês, você sabe o que aconteceu? Digamos que ele vendeu 1000 produtos. 1000.
cara vendeu. Poxa, eu consegui vender 1000 produtos. Então, qual vai ser o salário dele nesse mês? Aí é só eu pegar X equivale a 1000, né? De acordo com a minha expressão. E eu coloco aqui, ó, F de 1000, que é o valor de X, é igual a 0,025x mais 750. Ok? Deixa eu só apagar o X aqui, né? Porque X vale 1000. E vamos substituir. Vezes, botar um pontinho aqui, ó, vezes 1000. 0,5 vezes 1000, ou seja, f de x vai ser igual. É só andar com a casa 3 vezes aqui, ó. Então vai dar 25 mais 750. 25 mais 750. Então, f de x é igual. O f de x também é conhecido como, eu posso chamar de y, que é o salário dele final. 25 mais 750. Então, o que vai dar 775, né, digamos, reais. Por quê? Porque ele vendeu 1000 produtos. Se esse cara não vender nenhum produto, ele já ganha o salário dele, 750. Ah, ficou fechado o mês, então ele ganha 750. Mas se está aberto, ele vendeu 1000 produtos, ele já aumenta o salário dele. Vai para 775. Ah, 2.000, aí vai aumentando. 3.000 produtos. Às vezes o cara chega a vender 10.000 produtos. O salário dele aumenta cada vez mais. Ou seja, a função polinomial do primeiro grau, que expressa o salário dele, é em função de x. Ou seja, o salário dele está em função da comissão dele, da quantidade de produtos que ele vende. Então isso aqui é uma expressão real para que vocês possam entender o que é uma função do primeiro grau no cotidiano. Tá certo? E isso aqui são exemplos, ó, de função do primeiro grau. Ok? Isso aqui são exemplos de função do primeiro grau. Senhoras e senhores, existe também a raiz da função do primeiro grau. Certo? A raiz ou zeros da função é o valor que se atribui a x e faz com que a função seja nula. Ou seja, f de x é igual a zero. Então, a raiz é quando eu encontro que digo que f de x é igual a zero. Certo? A raiz da função é o número que corta o eixo de x. Olha aqui onde está a raiz. Se eu for construir o gráfico, é o momento que corta o eixo de x. Nesse outro caso aqui, ó, é bem nesse ponto aqui. E o B? O B, na verdade, é o momento que corta o eixo, né, de y. Certo? O que é o B? Se eu colocar o modelo da função, ó, f de x é igual a x mais b, B é o termo independente. É o momento que corta o eixo y. Aqui onde corta o eixo y, o termo independente. Senhoras e senhores, vamos colocar isso aqui, né, na prática, para que vocês entendam melhor. Vamos para a prática. Na prática, está aqui os 3 exemplos, certo? Vamos encontrar a raiz de cada um deles. Por exemplo, vou criar aqui, vou pegar isso aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 5. F de x é igual a 2x mais 5. Então, nós temos f de x é igual a 2x mais 5. Está aqui a nossa função. Muito bem. Essa função, certo? Eu quero encontrar o zero dela, o zero. Para mim encontrar os zeros, chamam de zeros, eu tenho que dizer o quê? Que f de x é igual a zero, né? F de x eu posso chamar de y também, tá? Às vezes vem f de x, às vezes vem zero. Então vamos dizer que f de x é igual a zero. No lugar de f de x, eu vou colocar zero. Então isso aqui é igual a 2x mais 5. Então,
eu vou pegar o quê? Vou passar o 2x para o lado de cá, letras para um lado, números para o outro. Ele vai negativo. Multiplicando por menos 1, os termos vão mudar. Ó. Menos com menos mais, 2x é igual a mais com menos é menos, 5. Então, x é igual a menos 5 sobre 2. Ok? Menos 5 sobre 2. X é igual a menos 2,5. 2,5. Mas, professor, isso aqui é os zeros da função. E o que é os zeros da função? É o momento que corta o eixo de x. E os zeros da função, aqui, ó, é o momento em que corta, né, aqui a raiz. Quem é a raiz? É o momento que corta o eixo de x. Certo? Vejamos, então, se isso é realmente verdade. Bora puxar aqui para o lado. Vamos ver essa possibilidade. Primeiro passo. Eu vou construir o meu gráfico aqui, ó. Vou fazer um gráfico mais estiloso aqui. Tá aqui. Aqui o meu gráfico. Muito bem. Esse é o meu gráfico. Aqui eu vou ter o y, certo? E aqui eu vou ter o x. Senhores, aqui nós teremos, vou colocar aqui, vamos atribuir valores a esse x aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Usando a minha formulazinha lá. Eu vou criar uma tabelinha aqui, ó. Vou criar uma tabelinha aqui para me colocar os meus valores. Pronto. Pronto. Certo? Aqui vai ser x, aqui vai ser y. Quando o x for 0, bom, esses números aqui é aleatório, tá? Quando o x for 0, a resposta qual foi, ó? Não. Coloquei o contrário aqui, só um minuto. Eu atribuo, né, valores a x para que eu tenha y. Então vamos lá. Quando, vou colocar aqui primeiro y, né? Peraí. Vou atribuir valores a x e aqui for para ter o resultado y, tá certo. Então, quando for 0, já tem uma resposta aqui, dá o quê? Dá menos 2,5. Quando o x for, eu vou colocar aqui quando o x for 1. Quando o x for 1, ó, se eu substituir aqui na fórmula, 2 vezes x é 1, ó. No lugar de x eu coloco 1, aqui não tem x, vai 1, mais 5, 2 vezes 1 é 2, mais 1, dá 7. Né? Agora, vejamos. Vou mudar o número para depois do 0. Quando o x for menos 1. Menos 1. Quando for menos 1, ó, 2 vezes menos 1 mais 5. Colocar entre parênteses, vai dar menos 2. Mais 5 dá 3. Já diminuiu, né? E quando o x for, vou colocar um número menor ainda, o menos 3. Aí se for menos 3, ó, 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6, mais 5 dá menos 1. Vai dar menos 1. Né? Então deu menos 1. Vamos colocar isso no nosso gráfico, só para a gente ver? Então, quando o x for 0, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3. Quando o x for 0, vai ser menos 2. Né? Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 2. Eu coloquei... Não. Quando o x for 0, vai ser 5, né? Vai ser 5 positivo.
y será sempre positivo, vai ser lá em cima. Sim. Então o ponto é aqui. Tá? Agora, quando o x for 1, y será 7. Então eu vou ter que aumentar mais um pouco aqui o meu gráfico. Vou colocar ele mais para cima. Para aumentar meu gráfico aqui. Vou dar só uma ajustada aqui. Pronto. Então eu teria o quê? 7 lá em cima. 7. Quando o x for 1, tá aqui, x é 1. A ligação vai ser lá em cima no 7, ó. Vou mudar aqui a cor, vou colocar uma corzinha verde. A ligação vai ser lá em cima, ó. No 7. Logo, o meu ponto vai ser aqui, ó. Meu ponto será aqui. Observe que vai criando uma linha aqui, ó. Agora, quando o x for menos 1, aqui o menos 1, ó, eu teria o quê? 3 positivo no y. 1, 2, 3, está aqui, ó. Mudando. Né? Então, meu ponto vai ser aqui, nessa posição. Quando o x for menos 3, aqui o menos 3, ó, eu terei menos 1 aqui para baixo. Então, os pontos vão se ligar aqui para baixo. Menos 1 vai ser com o menos 3. Né? Deixa eu riscar aqui. Senhores, observe bem, ó. Aí me responde aquela, ó. Quando x for menos 2, y é 0, né? O ponto é bem aqui, ó. E aqui o último ponto. Então, nós teremos uma reta, né? Nós teremos uma reta. Olha só. Deixa eu pegar a reta daqui de cima. Ó, nós teremos uma reta. Ela passa por aqui e passa bem no meio. Certo? E passa bem no meio. O que eu estou querendo provar com isso? Estou querendo provar, ó, que realmente... Aqui é menos 2, ó. Né? No eixo X, isso aqui é menos 2,5. Ou seja, está entre 2 e 3. Isso é a minha raiz. É o zero da função. Né? O momento em que corta o eixo do X. Ó. Observe aqui no nosso exercício. Raiz é o momento que corta o eixo do X. Raiz é o momento que corta o eixo do X. Então, está provado, aqui, ó, menos 2,5 está em X, é o momento que corta a minha raiz. Como é que eu acho a raiz graficamente? Eu digo que f de x é igual a 0, resolvo e acho o valor de x. X é 2,5. X é 2,5. A reta passa sobre ele. Ah, professor, tem outro detalhe. E o B? O B é o eixo aonde passa, é o momento em que a reta corta o eixo y. Se a raiz corta x, B corta y. E quem é B? Quem é B? Quem vai ser B? B é o quem? É o elemento que está fora, né? É aquele elemento independente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o B. Olha aqui, ó, corta o valor de y. Certo? Então, nessas circunstâncias, quem vai ser B? Aqui, o B é o termo independente, é o que está sozinho. É o 5. Olha lá o y, ó. É justamente o 5. Ó. Ah, então, professor, B corta o 5, né? E o zero da função corta x. É assim que a gente encontra o gráfico. Ok? Vejamos essa situação aqui, ó. Uma situação bem simples. Vamos construir o gráfico da função. Está aqui, né?
eu quero construir o gráfico dessa função. Em primeiro lugar, podemos construir uma tabela na qual iremos atribuir dois valores distintos para os valores de x, e fazendo f de x igual a y, né? Como se segue. Eu sei que eu falei para vocês que toda vez que x pode ser y, então aqui é x e aqui é y. Aí eu atribuí dois valores, esses valores são aleatórios, você vai tirar da sua cabeça. O menos 1 e o 2. O menos 1, vou substituir, ó, x é menos 1. Então eu vou só diminuir aqui, ó. Então eu tenho y é igual a 2 vezes menos 1, que é o valor de x. No lugar de x eu coloco menos 1, ó. Menos 3. Quanto é que vai dar isso aqui, professor? 2 vezes menos 1 é menos 2. Com menos 3 dá menos 5. O outro par ordenado, y é igual a 2 vezes x. Quem é x agora é 2. Ó. 2 vezes 2, menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3 dá 1. Então, os pares ordenados ficou menos 1 e menos 5. Qual é o outro par ordenado? Ficou 2 e 1. Com isso aqui eu vou construir meu gráfico. Como é que vai ficar meu gráfico? Olha aqui meu gráfico. Vai ficar nessa situação. Não é? Aqui, ó. 2. Aqui, ó. 1. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. E aqui, menos 1. Quais são os pares ordenados? Menos 1 e menos 5. Está aqui, ó. Menos 1 e menos 5. Primeiro par ordenado. Qual é o outro par ordenado? O 2 e 1. Menos 1 e menos 5. O 2 e 1. Menos 1 e menos 5. O 2 e 1. Aí, ó. 2 e 1 é esse ponto aqui. Menos 1. Menos 1 e menos 5 é esse outro ponto aqui. Vamos fazer a reta. Fazendo a reta. Vamos fazer a reta aqui. Partindo daqui, né? Vamos lá para o vermelho. A reta como é que fica? Aí, a reta. Legal, professor. Professor, então diz para mim, primeiro, esse menos 3 aqui, ó, vamos trabalhar com esse menos 3. Quem é esse menos 3 aqui, professor? Esse menos 3 aqui é o momento, lembra que eu falei para vocês? É o momento que corta o eixo de y. 1, menos 1, menos 2, olha aqui, ó, onde ele está, menos 3. É o momento que corta o eixo de y. E agora, professor, quem é esse camarada bem aqui? Esse camarada aqui é o momento, eu vou até botar com uma outra cor, né? Um vermelho, a gente especificar direitinho. É o momento que corta o eixo de x. O que é o eixo de x? O eixo de x é o zero da função. Para isso, y tem que ser zero, para me achar o zero da função. Aí eu passo o 2x para lá, ele vai negativo, e aí o que eu multiplico por menos 1? Vai dar 2x, só mudar os sinais, ó. O x é igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Olha aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 2. No meio dos dois, quem é? 1,5. É o momento que a raiz é o momento que corta o eixo de x. O termo independente, o b, é o momento que corta o eixo de y. Está aí nossa função. Ok? Está aí a nossa função. Certo? Muito bem. Aí, senhores, voltando ao nosso slide. Certo? Voltando ao nosso slide. Então, resumindo, a gente tem uma função, né, desse tipo f de x a x mais b,
O momento que corta é a raiz, que é o zero da função. Você tem que atribuir para x o valor de zero e resolver, passar letras para um lado e número para o outro. E o b ele já está aqui na função, é o número que se encontra nessa posição. No nosso caso lá era o menos 5. Certo? Muito bem. Aí a próxima aula nós vamos falar sobre zeros ou raízes do segundo grau. Tá? Então na nossa próxima aula a gente vai falar sobre zeros e raízes do segundo grau. Antes da gente sair, alguém tem alguma dúvida aí? Pode falar, tem alguma dúvida dentro desses slides aqui? Não? Então tá. O que que nós vamos fazer agora? Deixa eu abrir a tela bem aqui. O que que nós vamos fazer agora? Olha só. Deixa eu parar a minha apresentação. Muito bem. Eu já mostrei para vocês lá, né, como é que eu quero que vocês... Eu vou passar uma questão para vocês agora, sempre eu faço com meus alunos dessa forma. Eu vou colocar uma atividade agora, para a gente resolver agora, nesse momento aqui, na sala de aula, virtual, certo? Vocês vão se debruçar sobre ela agora, essa atividade. Quando vocês terminarem a atividade, tá aqui no papel. O papelzinho, fiz o papelzinho direitinho e tal. Cheguei aqui, professor, calculei tal. E agora como é que eu vou corrigir, professor? A sala vai ficar aberta aqui ainda. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, né? Você vai pegar o seu celular e vai, depois que a atividade está pronta, você vai filmar aqui, ó. Ó, isso aqui é o seguinte, eu fiz aqui, deu a raiz dessa forma e depois eu construí o esboço do gráfico. E aí o que acontece? O coeficiente A é o momento que corta o eixo de Y e o zero da função é o momento que corta o eixo de X. Você vai fazer isso para mim agora. Terminou de gravar o videozinho? Eu vou fazer o quê? Eu mando no nosso grupo, né? Aí é só mandar no nosso grupo de WhatsApp. Aqueles que forem mandar, a gente vai mostrar aqui na nossa aula. Tá certo? Então, deixa eu só dar um pause aqui no nosso... Só um minutinho. Eu vou dar uma pausa aqui agora, para já vai dar continuidade na hora que vocês terminarem a atividade. Muito bem, dando sequência à gravação, vamos ver aqui as correções que foram feitas até agora, né? Recapitulando aqui essa primeira, a gente observou, né, que falta construir o gráfico. Faltando construir o gráfico. Que está certo, x igual a 4, mas precisa fazer tabela para construir o gráfico. Ok? Nesta segunda aqui, tivemos um erro aqui, né, na construção. É 5 dividido por 10 dividido por 5, que dá 2. Então, teve um probleminha aqui nessa daqui. Tá? Dando sequência, mais o aluno mandou aqui a Cibele. Vamos dar uma olhada aqui no da Cibele, eu já tinha falado antes. A Cibele, né, a posição do menos 5 ficava um pouco mais para cá, porque se deu menos 1 e menos 5, então daria um pouco mais para cá. No caso da Cibele também tá com probleminha aqui, meio certo, né? Chegou mais um agora, o Joás. Vamos ver aqui o Joás aqui. O que o Joás fez? Muito bem. Primeiro passo. Realmente, né, é igual a 0, então 10 dividido por 5 é 2. Ele passa no 2. Mas cadê o gráfico passando no 2 aqui, Joás? Cadê o gráfico passando no 2? Não está passando no 2. Está passando no 5, né, e no 10. Então, aqui, quando o y for 0, x será 2. X será 2. Então, vai passar bem aqui no 2 esse gráfico. Também não está certo, não. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem mais. Vou dar uma pausinha aqui e esperar mais alguém resolver mais alguma coisa. Bom, gente, eu vou... Ninguém mandou mais nenhum, né? Eu vou fazer a solução. Deixa eu ver. Opa, tá chegando um aqui agora.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Chegou uma quentinha aqui da hora. Aí. É do Rafael. Vamos ver aqui do Rafael como é que tá a resolução dele. O zero da função, né, ele colocou f de x igual a zero, ele passou o 5x para cá, tá certo? Né? O 10 é menos 1, ó, né? Então era para vir para cá já menos 1. Mas tudo bem, ele acabou acertando porque depois virou 1. Virou mais 1, né? Multiplicou. Então é uma coisa estranha aqui, ó, porque aqui está menos 10, o 10 continua do lado de cá, tem que ficar menos 10. Aí eu não sei, por cargas d'água, ele não multiplicou, deve ter passado menos 5 para cá e virou mais 5, isso não pode. Aqui tinha que ficar menos 1 e depois multiplicar para menos 1. Mas de qualquer forma acertou, né? Os dois ficaram positivos nessa ideia que você trouxe aí, certo? 10 dividido por 5 é 2. Muito bem, então 10 dividido por 5 é 2, né? Quando x for 0, vai ser 2. E quando x for 1, 5 vezes 1 é 5, vai dar menos 5, ó. Tá, agora é só construir o gráfico. Cadê o gráfico? Né? Faltou o gráfico. Bom, senhores, então eu vou encerrar aqui e vou fazer a correção porque nós já estamos com o horário mais avançado, né? Eu vou abrir aqui e vou resolver a questão para vocês. O que acontece aqui? Deixa eu pegar minha caneta aqui e vamos lá para a nossa resolução. Primeiro passo, certo? Deixa eu só... Deixa eu ver se está tudo ok. Estava com o microfone desligado, mas aí agora o que vai acontecer? Eu vou fazer a resolução, tá? Nós vamos fazer a resolução, porque nós estamos um pouco avançados já no horário. Então, abrindo aqui o nosso quadro, tá? Vamos fazer primeiro essa de menos 4 aqui. Fazendo essa de menos 4... f de x é igual a x menos 4, f de x é igual a x menos 4. No lugar de fx eu coloco 0. X menos 4, passo o x para lá, ó, menos x que é igual a menos 4. Multiplica por menos 1, x é igual a 4. Então o primeiro passo eu já achei, x é igual a 4. Se eu for construir o meu gráfico aqui, ó, construindo o meu gráfico aqui, eu já sei que x é igual a 4, né? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, tá aqui o 4. Eu já sei que o ponto vai ser aqui no 4. Então, tá aqui o nosso primeiro ponto. Vai ser aqui no 4. Beleza. Agora eu vou atribuir valores e vou fazer a minha tabelinha aqui, ó. Vou fazer uma pequena tabelinha aqui, certo? Vou dizer que aqui é x e aqui é y. Se aqui é 4, né, esse gráfico é crescente, eu vou dizer que x vai ser 5. Vou colocar 5 aqui para ver o que dá. Quando o x for 5. 5 menos 4 é 1, né, ó. X não é 5? 5 menos 4 é 1. Então, em y vai ser 1. Quando o x for 5, y será 1. Está aqui 1. Então, ligando os dois aqui, ó. Espera aí, deixa eu ligar os dois aqui. Pronto. Com a coordenação motora muito boa, não. Pronto. Tá aí. Aí é só o quê? É só eu colocar o ponto aqui, ó. Certo? Muito bem. Ó, aqui a reta vai ficar assim, ó. Eu posso até já traçar a reta se eu quiser. Quer ver? Eu sou doido. Já vou traçar a reta. Ó, ó. Olha aqui a reta. Passando nos dois. Ó. Passando a reta, eu já sei que vai vir bem aqui assim, ó. Não é? Aqui o ponto. Onde é que vai ficar o ponto aqui, ó? Aqui o ponto. Deixa eu só pegar a caneta aqui.
O ponto vai ficar aqui, ó. Então eu tenho 4, né? E o outro que corta o y vai ser aqui, né? Porque aqui eu tenho x, ó, e aqui eu tenho y, né? O que corta x é do 4, o que corta o y. Aí eu vou ter que ver essa posição, né? Por exemplo, para mim observar, eu vou atribuir, por exemplo, um valor a menos 1 aqui, eu vou colocar o menos 1 aqui. Vamos lá colocar o menos 1. Por que eu coloco o menos 1? Porque passa a reta, né? Passa essa reta aqui, ó. Ela segue aqui. Então vamos lá, menos 1. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Então vai dar menos 5, né? Menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. Ó, aqui o menos 5. Menos 5. E aqui o menos 1. Fazendo a ligação dos dois, ó. Menos 4. Deixa eu pegar uma reta aqui para ficar melhor. Menos 4, né? Com menos 5. Aí. Vou botar esse menos 5 mais para cima um pouco. Tá aqui. Aqui o ponto, né? Olha o ponto aí de azul. Não é? Então que ponto é esse aqui? Esse aqui é o menos 4. Isso aqui é o menos 4. Não é legal? É o menos 4. Ó. Porque quando eu atribuir x0 a x, né? Se eu atribuir 0 a x, se eu atribuir 0 a x, ó, 0 a x, 0 menos 4, vai dar menos 4. Então é o momento que corta o eixo x. Está aqui os dois. Ah, está aqui os dois? Está. Corta no menos 4 e no menos 4. Corta no 4 e no menos 4. Né? Então b é igual a menos 4. E os zeros da função, os zeros, é igual a 4. Corta no 4 e no menos 4. Está respondida essa questão. Tá bom? Então tá aí, tá respondida essa questão. Então, senhores, já tá meio tarde, né? Eu vou deixar essa atividade aqui, ó, a y igual a 5x mais 8, para vocês postarem lá no AVA, tá? Aí eu vou passar a atividade lá no AVA para vocês, tá? Então, olha, muito obrigado a todos. Eu vou, já é 10h16, né? Se fosse tudo isso, a gente já tinha vazado já. E a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau para todo mundo aí, tá, gente? Tchau, boa noite. Professor. Boa noite, professor. Tchau.